Olá, eu sou a Marisa Nascimento e estou aqui fazendo alguns vídeos com comentários na visão sistêmica da série da Netflix, Uma Nova Mulher. Esse é o segundo vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui no card para você ver, ok? Então, o primeiro comentário é que na série o movimento é chamado de expansão da origem familiar, que é a mesma vivência da constelação sistêmica familiar. Dentro do trabalho das constelações, a gente vê que dentro de nós existem outros eus, que é a nossa criança, o nosso eu inferior, o eu superior, que nós, num exercício de autoconhecimento, vamos aprender a conhecer e a fazer mediações entre os nossos diferentes eus. No nosso primeiro andar, existem os nossos diferentes eus. No nosso segundo andar, a consciência do clã, consciência familiar. Hoje, nós sabemos que grande parte do que pensamos, do que fazemos e do que agimos não é só nosso, porque estamos imersos num campo de memória dos nossos ancestrais, um inconsciente familiar. Significa que através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, podem vir pensamentos que não são meus, podem ser da minha mãe, do meu pai, da minha avó, bisavós, e grande parte daquilo que nos toma não tem a ver com a nossa biografia. Essa é a grande novidade que a constelação traz, e esse é o foco dessa série. Bem, eu vou te contar aqui rapidamente sobre como é uma constelação sistêmica familiar. Existem vários formatos para se fazer uma constelação, e eu já fiz várias formações. Então, temos a constelação em grupo, feita presencialmente com representantes, como é mostrado na série. Só que na série, eles usam outro nome. Eles dizem que é uma terapia de expansão familiar, que era como Bert Hellinger, o criador dessa técnica, chamava no início do trabalho dele. Também é possível se fazer essa mesma constelação em grupo, online, e também com representantes. Temos também a constelação com bonecos, que essa pode ser feita individualmente, que na série foi mostrada feita com pedras, representando os personagens. Temos também uma outra forma de constelar individualmente com bonecos na água, a água representando o nosso sistema familiar. Eu tenho também a formação da constelação xamânica, que tem um olhar que acrescenta as vidas passadas, além dessa vida atual. E atualmente eu trabalho com uma combinação de várias técnicas para o atendimento de constelação sistêmica familiar, que eu chamo de constelação sistêmica com cura acelerada, onde eu uso o conceito básico da constelação sistêmica, que são as ordens do amor, que eu vou te explicar mais adiante. Uso também a mesa radiônica sistêmica, a hipnose com desprogramação biológica, a medicina chinesa, a psicoterapia reencarnacionista, a meditação e a psicologia analítica. E eu vou aqui te explicando como que a constelação surgiu. Foi através de um alemão chamado Bert Hellinger que compilou essa técnica. Ele estudou bastante o assunto. Ele foi para uma tribo Zulu na África como teólogo e ali, com suas observações, ele aprendeu uma cura familiar acessando os seus ancestrais. E quando o Bert voltou para a Alemanha, ele, como psicoterapeuta, juntou essas pesquisas com outras terapias, como a dramaturgia, a fenomenologia, a gestalterapia e, enfim, chegou na técnica como a gente conhece hoje, a constelação sistêmica familiar. A constelação não é algo mágico de cura, mas sim um processo de autoconhecimento. A constelação, como o próprio Bert Hellinger disse, é um movimento de alma, da nossa alma self, do nosso eu. E a cura se dá pelo movimento fenomenológico, que é um movimento de revelação do que precisa ser revelado. E a maioria das pessoas pensam que a constelação familiar vem só para se trabalhar relacionamentos familiares ou com parceiros, mas na verdade a gente pode constelar vários outros temas além desses, como problemas financeiros, no trabalho, prosperidade, uma empresa, questões emocionais, problemas de saúde, conflitos familiares,
relacionamento amoroso, relacionamentos em geral e até mesmo os nossos animaizinhos de estimação. Por exemplo, você pode ter uma questão financeira onde você consegue ganhar dinheiro, mas ele escorre pelas suas mãos. Você não consegue se organizar financeiramente. Ou você repete um padrão de relacionamentos abusivos, amorosos ou até mesmo no trabalho. Isso acontece porque podemos estar em ressonância com algo que aconteceu lá atrás, no nosso passado, da nossa vida atual, de uma ou várias vidas passadas ou com nossos ancestrais. E a isso chamamos emaranhamentos, lealdades e identificações familiares, que podem estar causando esses bloqueios para a nossa própria evolução. Isso quer dizer que nós não herdamos da nossa família apenas o DNA, a parte genética. Nós herdamos também um campo de informações que vem junto, inserido nas nossas células, nos nossos átomos. Então, quando existe algum trauma ou algo muito impactante no nosso sistema familiar, como alguma pessoa atual, ou com até do nosso passado, e aquilo trouxe uma dor muito intensa, isso causou um trauma, e essa informação é repassada. E essa informação pode ser sendo repassada por várias gerações, onde dizemos que são traumas transgeracionais. E enquanto essa questão não é vista, não é olhada, não é colocada no equilíbrio da ordem, ela fica ali, reverberando através de várias e várias gerações. Então, veja bem, qual é o olhar da constelação? É uma teoria sistêmica que traz o olhar do todo, e é aquele olhar que nós conseguimos enxergar não somente um fato em si, mas enxergar tudo o que está acontecendo, a totalidade daquela situação. O Bert Hellinger nos deixou as ordens do amor, que são leis universais de relacionamento. O que quer dizer que nós temos uma consciência individual e uma consciência familiar. Eu, Marisa, como indivíduo, tenho uma história, uma personalidade, uma história de alma. Tenho algo que é só meu, não existe outra Marisa igual a mim. Mas eu estou inserida dentro de um contexto familiar, dentro de uma continuidade, de uma consciência ancestral. E muitas vezes eu quero fazer algumas coisas e não consigo realizar, porque existe uma história familiar que foi repetida por gerações e gerações, que se torna uma força tão grande que eu não consigo quebrar esse ciclo de repetições sozinha. Por exemplo, de uma doença que vem se repetindo na família e vai se tornando cada vez mais forte. A avó pode ter sido hipertensa, a mãe pode repetir esse padrão de hipertensão e a filha também. E além da consciência individual e familiar, temos também a consciência universal. E a consciência universal acontece independente da minha crença ou do meu querer. E ela atua igualmente para todos. É aqui que vemos a identificação das pessoas com a história de vida de outras pessoas. Bom, agora eu vou te contar sobre as ordens do amor, que são as 3 leis que Bert Hellinger estruturou a constelação sistêmica familiar. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que quer dizer que todos nós viemos de um pai que nos deu um espermatozoide e uma mãe que nos deu um óvulo. Todos nós temos o direito de pertencer. Isso quer dizer que quando passamos por alguma exclusão pela lei natural, aquela exclusão faz com que haja um emaranhamento quântico naquele sistema. Então, essa pessoa que foi excluída ou esse fato que causa essa exclusão acaba reverberando até que alguém olhe para aquela situação e inclua o que foi excluído. A segunda lei das ordens do amor é a hierarquia. Quem vem antes tem prioridade. Por exemplo, eu sou pequena diante dos meus pais.
Os meus pais são pequenos diante dos pais deles e assim por diante. Diante dos meus filhos, eu sou maior que eles. Isso quer dizer que eu vim antes deles. E a minha obrigação é cuidar dos meus filhos e não eles cuidarem de mim. Porque, pela lógica, os pais vieram antes, têm mais conhecimento e mais experiência de vida. Quando esse olhar fica invertido, quando um filho passa a se preocupar com as questões dos seus pais, ou quando esse filho quer cuidar dos seus pais, sendo que seus pais ainda estão saudáveis, então há uma ordem de inversão de papéis. E isso também causa um emaranhamento familiar. A terceira lei das ordens do amor é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, voltando ao exemplo de quando um filho quer cuidar, fazer coisas pelos pais. Esse filho acaba tirando a força dos seus pais, porque esses pais acabam permitindo serem cuidados pelo filho. E isso acaba gerando um desequilíbrio, porque na ordem natural da hierarquia, os pais dão amor, apoio, amparo para os seus filhos. Esses filhos se abastecem com o que receberam, seguem em frente para a vida deles e no futuro dão tudo isso para os seus filhos também. Quando um filho, depois de adulto, fica ali olhando para os seus pais, cuidando dos seus pais como se fossem filhos dele, o fluxo da vida fica estagnado. E com isso ocorrem bloqueios e emaranhamentos também. Nos relacionamentos de casal e entre amigos, essa lei do dar e receber atua de outra forma. Essa troca de energia, de amor, de atenção, de cuidados, tem que ter o mesmo valor entre as partes. Quando uma das partes dá ou recebe mais que a outra, esse relacionamento entra em desequilíbrio. Num próximo vídeo, eu vou explicar com mais detalhes o que são cada uma dessas 3 leis das ordens do amor. Mas para o momento, isso já é o suficiente. Então, vamos voltar a falar sobre os temas que podem ser constelados. Por exemplo, você pode perceber que está tendo padrões repetitivos. Você pode ter saído de uma relação pelo motivo de traição. Passa um tempo, você arruma outro relacionamento e o fato da traição se repete novamente. Isso quer dizer que tem algo que você precisa aprender, olhar para essa situação. Esse é um bom tema para se constelar, desatar o nó desse emaranhado que se repete aí na sua vida. Ou pode ser uma questão de trabalho que se repete, ou doença, dificuldades financeiras, tudo isso pode ser constelado. Quando você repete as situações, acaba criando um padrão e nós vamos acostumando como se aquilo fosse normal. E o objetivo das constelações é trazer à tona aquilo que está oculto atrás de uma doença, de uma questão de escassez, de relacionamentos complicados e tudo aquilo que está atrasando a nossa vida, nossa evolução pessoal e também da nossa alma. A constelação, para mim, é uma técnica maravilhosa, que encurta o caminho para o autoconhecimento. É uma terapia breve com excelentes resultados. Como eu venho da formação da psicanálise, que é uma terapia mais demorada, não que não seja boa, a psicanálise é muito eficiente, mas hoje, com um mundo mais acelerado, nós estamos tendo a oportunidade de resolver questões nossas e de nossos antepassados com mais objetividade e sair desses padrões repetitivos mais rapidamente. Nós não somos vítimas do nosso sistema, nós somos parte integrante, como mais uma peça do nosso sistema familiar. E somente quando nos tornamos responsáveis por isso é que podemos trazer para nós e resolvermos. E quando desatamos esses nós emaranhados da nossa vida e da nossa ancestralidade, seguimos livres para a vida e deixamos também o caminho livre para os nossos descendentes. E é tudo isso que a série Uma Nova Mulher nos mostra lindamente. E aí, você já identificou os seus emaranhamentos da sua vida? Já conhecia as ordens do amor? Me conta aqui nos comentários.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos e familiares lá nos seus grupos do WhatsApp. Porque tudo isso vai ajudar a mais pessoas a se conhecerem melhor e ter uma vida ainda mais feliz. Bom, por hoje é só. Voltarei em breve com mais um episódio de comentários da série Uma Nova Mulher. Até mais!